Olá, meus amigos, vai tudo bem com vocês? Meus amigos, pensando sobre política e a Bíblia Sagrada, eu fico imaginando como é que pode pessoas que estão nas igrejas, não estou falando somente de membros, né, mas de pastores, de lideranças evangélicas que apoiam partidos e pessoas que defendem o aborto, que defendem o uso indiscriminado das drogas, é, pastores que defendem essas pessoas que têm uma agenda, vou falar assim, mais parecida com a de Hitler, né? Por que que isso se dá ainda hoje? É porque antigamente nas igrejas tinha uma matéria chamada apologética, onde os pastores ensinavam para os membros das igrejas sobre tudo que era contra a fé cristã. Mas hoje isso não acontece mais, porque o estudo bíblico já não está mais nas igrejas como era antigamente. A Bíblia diz lá em 2 Timóteo 2,15: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Em Jeremias 3,15 está escrito: dá-vos-ei pastores segundo meu coração, que vos apacentem com inteligência e conhecimento. Então a gente, para chegar a pastorear no passado, a gente precisava estudar bastante. Mesmo aquelas pessoas que não iam para um seminário estudar, mas eram pessoas que frequentavam escola bíblica, que debatiam, que conheciam, né, que tinham muito conhecimento. E hoje isso não acontece mais. Esse negócio de procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, não tem mais. A neófitos, pessoas novatas, ocupando altos cargos nas igrejas. E essas pessoas não têm o que ensinar. Quando a Bíblia diz: dá-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com inteligência e conhecimento, isso pressupõe no mínimo duas coisas. A pessoa tem que ter caráter e precisa ter também conhecimento. Hoje nós estamos vendo, às vezes tem caráter, às vezes não tem conhecimento, às vezes não tem nem conhecimento e nem caráter, mas está nos altares das igrejas. E é preciso ter os dois. Quando nós pensamos, por exemplo, na questão do aborto, na Bíblia fala sobre um Deus que recebia sacrifícios das pessoas. E o sacrifício que esse Deus recebia era o sacrifício de crianças sendo queimadas a ele. O nome desse Deus era Moloque. É daí que vem a palavra moleque. E hoje não é possível as pessoas queimarem crianças para esse Deus. Mas ele continua querendo o sacrifício das crianças. E então, esse sacrifício está sendo feito no próprio ventre das mães. Olha, alguém pode dizer: ah, mas uma pessoa teve uma gravidez indesejada e então por isso é preciso abortar. Olha, Davi, ele nasceu de um casamento ilícito. E Deus fez de Davi um grande rei. A criança não tem nada a ver com o que os seus pais fizeram. Olha, a pessoa, não importa a forma que ele nasceu. Se a pessoa der lugar, Deus age. Então nós precisamos, hoje, fortalecer as escolas bíblicas das nossas igrejas. É isso que nós precisamos fazer. E nós precisamos voltar
com a disciplina chamada apologética, que é a defesa da fé, para ensinarmos para os membros das igrejas sobre as ameaças que rondam a fé cristã. Eu falo para você, não existe em toda a história da humanidade ninguém que tenha falado do amor e provado esse amor como Jesus Cristo. E Jesus, ele ensina que nós devemos amar o nosso próximo como ele nos amou. O ensino cristão, ele não vai tirar a vida de ninguém, exceto em casos de uma legítima defesa, não é? Ou uma pessoa que está no estrito cumprimento do dever legal. Isso aí é outra coisa. Mas o cristão, ele aprende a perdoar, o cristão aprende a amar. E é por isso também que os inimigos da fé, sabendo que nós não vamos pegar em armas, sabendo que nós não vamos bater, que nós vamos fazer quebradeira, eles usam isso aí e partem para cima da gente. Mas nós precisamos mostrar para o Brasil e para o mundo que a ferramenta do amor é a melhor que existe. Isso está comprovado. O próprio Senhor Jesus veio aqui na Terra e mostrou isso para nós. E é o que tem funcionado, é o amor. Uma outra coisa também que a gente vê que a esquerda prega e ensina, com esse socialismo desenfreado, a Bíblia não prega isso. A Bíblia diz que aquele que não trabalha, que não produz, o preguiçoso, não deve comer. O Lula mesmo falou para a gente que ele é preguiçoso, que ele não gosta de trabalhar, que ele nunca gostou, não gosta de ler, né? Ele disse. A Bíblia conta a parábola, o próprio Senhor Jesus contou essa parábola, conhecida como a parábola dos talentos, que talentos foram distribuídos, 5 para um, 2 para outro, 1 para outro, e que aquele que ganhou 5 dobrou o número de talentos, que ganhou 2 dobrou, o que ganhou 1 enterrou o talento e não produziu nada. Quando o seu senhor voltou, ficou triste com o que não produziu nada. O Senhor Jesus também fala sobre uma árvore que não dá fruto, e ele pede, então, para que o dono, o gerente da fazenda, arranque aquela árvore dali, porque ela está ocupando inutilmente a terra, não está produzindo. Então, essa questão desse socialismo aí não funciona na Bíblia. Deus ensina a meritocracia, porque Deus deu a todo mundo a capacidade para ganhar o seu pão de cada dia. Deus deu a cada um a capacidade de lutar, de trabalhar, de produzir. Agora, existem exceções, pessoas que estão doentes, pessoas que estão numa situação que todo mundo é visível, todo mundo vê, que não tem condições ou para sempre, ou naquele momento, para sobreviver. Então nós vamos ajudar, é claro. Quando o povo estava no lugar acompanhando Jesus, eles estavam há dias sem comer. E os discípulos falaram, Jesus não tem onde comprar comida, não tem onde comprar, não tem onde eles irem. Aí sim, nesse dia, Jesus multiplicou pães e peixes. Mas é porque não tinha para onde ir. Mas aqui no nosso Brasil,
Nosso Brasil é próspero, nosso Brasil é abençoado. Como diz, né? Se plantando tudo dá. E o que nós precisamos então é focar nisso. Olha só, o aborto, a Bíblia é contra. Isso é um sacrifício ao deus Moloque, deus falso, né? Moloque. Essa questão do socialismo desenfreado aí, a Bíblia não aprova isso. A Bíblia aprova a meritocracia. Você tem que trabalhar, né? Então nós temos que voltar com a escola bíblica dominical, com a defesa da fé. E outra coisa, um outro inimigo da escola bíblica dominical, vídeos curtos. As pessoas não têm mais paciência de ouvir um vídeo longo ou de ouvir pessoas falando calmamente como eu estou falando. Ah, mas está demorando a falar. Ah, já tem até um recurso para resolver isso. Você pode ir em configurações e acelerar minha fala, né? Em 25%, 50%, até 100%, né? E aí você ouve rapidinho. Mas as pessoas estão com tanta pressa. Tem coisa que não dá para você aprender com pressa. Você não consegue aprender matemática ouvindo o professor falar enquanto você dirige. Não é assim. Então tem coisa que você tem que sentar para aprender. Existem pessoas hoje que não frequentam mais a escola bíblica dominical porque acham que sabe muito. Jesus Cristo, ele é Deus que se fez carne e habitou entre nós. Ele sabia de tudo, não tinha nada que ele não sabia. Mas todo sábado ele estava na sinagoga, sentado e ouvindo pessoas que sabiam infinitamente menos que ele, ensinando. Se Jesus, que é o mestre dos mestres, ele é Deus, se fez carne, habitou entre nós, cheio do Espírito Santo, estava sentado na sinagoga todo sábado aprendendo, eu te pergunto, você acha que você sabe mais que Jesus? Ah, eu não vou na escola bíblica porque eu sei mais que aquele pastor, eu sei mais que aquele professor. Eu te pergunto, mas você sabe mais que Jesus? E Jesus estava lá, assentado, ouvindo quem sabia menos do que ele. Então, se você sabe tudo e não está indo na escola bíblica dominical, na verdade te falta uma coisa: humildade. Humildade para sentar e ouvir quem sabe menos do que você. Porque ali você também está dando uma oportunidade para ele aprender a ensinar. Isso não entra em contradição com o que eu disse antes, de pessoas que não sabem nada ocupando os altares. Estou dizendo de pessoas que sabem menos, né? Há uma diferença entre quem não sabe nada, quem não quer saber nada e quem sabe menos, né? Porque eu tenho certeza que tem muita gente que sabe infinitamente mais do que eu. Então, meus amados, eu acredito que o problema dessa votação aí, né, de gente que não tem Jesus, ou de gente que está nas igrejas e se dizem cristãs, se dizem evangélicas, votando em partidos comunistas, é porque, na verdade, os pastores, a igreja está falhando em ensinar. Elas estão na igreja, mas a palavra não está dentro delas. Laodiceia era uma igreja que estava cheia de gente, mas a palavra que é Jesus estava do lado de fora. Então nós precisamos internalizar essa palavra, colocar essa palavra dentro de nós, porque a palavra de Deus, ela é contra o aborto, ela é contra a preguiça. A palavra de Deus é contra o ódio. E quando eu falo ódio, não estou falando de energia não, viu? Porque tem aí o Bolsonaro, que ele é enérgico para falar, para defender aquilo no qual ele acredita. Mas aquilo não é ódio. Energia é diferente de ódio. Ódio a gente vê na esquerda que fala que vai regulamentar as mídias sociais. Para quê? Eles regularizar, na verdade,
está querendo impedir que você fale, está tirando a liberdade que Deus te deu. Deus te deu livre-arbítrio, o Estado quer tirar o seu livre-arbítrio. Deus não te proibiu de falar, ele disse que no final você vai ter que prestar conta de tudo que você disse, que você tem que se responsabilizar pelo que você fala. A Constituição também fala isso no artigo 5º, inciso 4º, né? É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Então lá te dá liberdade, você tem que somente responder pelo que você fala. Mateus 12:36 também Jesus fala isso. De toda palavra sem valor que o homem falar, terá que dar conta dela no dia do juízo, né? Ele não te proibiu de falar. Então eles estão querendo proibir a gente de falar, né? Por quê? Porque nós vamos falar a verdade. E eles sabem que a verdade derrota-os. Eles não querem ser derrotados. Eles usam a mentira e nós usamos a verdade. Então, energia é diferente de ódio, né? Quem já teve na família pessoas envolvidas com drogas, sabe do mal que a droga causa, né? Vamos falar de uma droga que aí é lícita no nosso país, porque é uma droga também, a cachaça. Quantas famílias foram destruídas pela cachaça, né? E a cachaça, ela não é tão potente e tão assim destrutiva quanto essas outras drogas, como a maconha, a cocaína, o LSD e outros, né? Mas a igreja está fazendo o quê? Está aí, o povo está ouvindo mensagens do R.S. Soares, mensagem que tem 5, às vezes não tem nem 5 minutos. Lê um versículo e vamos tomar posse da bênção. Não é assim não. Não é assim não. Para você aprender a palavra de Deus, você tem que ter tempo, você tem que ter paciência, né? Aí vão para a televisão, lá pagam um absurdo, né? Muito dinheiro que eles pagam para ter aquela 1 hora ali na televisão. Aí eles gastam 5 minutos falando de Jesus e gastam 95% falando de dinheiro, né? O dinheiro que eles precisam para pagar aquele tempo para falar 5 minutos. A gente não precisa disso não. A internet está aqui hoje, ó. A internet é de graça, né? Estou falando para você aqui, o que eu estou gastando? É poucos centavos que eu estou gastando, né? E a coisa mais preciosa que nós estamos investindo aqui é o nosso tempo. Eu falando para você e você me ouvindo. Então, se nós quisermos mudar realmente a realidade do que está acontecendo hoje nas igrejas, e estou falando não é só na igreja, estou falando aqui da igreja evangélica, mas também vale para a igreja católica, não é? Porque a igreja católica, ela ensina a palavra de Deus. Ela ensina o que é certo. Nós temos algumas divergências com a igreja católica, algumas divergências teológicas, que numa outra hora eu posso falar, mas é coisa que tinha que resolver mais entre o clero da igreja, porque às vezes os membros nem estão preparados para entender essas coisas. Mas a igreja católica, ela segue os mesmos valores morais que nós seguimos. E a igreja católica também precisa investir na catequese dentro das suas igrejas. E precisa excluir esses padres que estão seguindo princípios e valores anticristãos. A Bíblia também ensina a gente a expulsar pessoas da igreja que estão na igreja, mas não querem seguir os princípios e valores cristãos. Eu vou ficando por aqui. Então, hoje, a minha reflexão sobre a política e a Bíblia foi nesse sentido. Espero que você tenha entendido, que você tenha gostado. O grande erro, então, hoje está no fato das pessoas não quererem se apresentar a Deus como obreiros aprovados, buscando o conhecimento da palavra, né, para serem
homens e mulheres segundo o coração de Deus e que maneja bem a palavra da verdade. Temos que reestruturar as escolas bíblicas das igrejas, a catequese na Igreja Católica, e temos que voltar a ensinar os nossos irmãos na fé a se defenderem das heresias, dos falsos ensinamentos que vêm vestido de bondade, que vêm vestido de amor, mas na verdade destilam ódio, morte e destruição. Não se esqueçam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela era boa de se ver, ela era agradável ao paladar, ela parecia que ia trazer entendimento, mas o que ela trouxe foi morte, foi destruição. Então essa é a minha meditação hoje. Que Deus te abençoe, um forte abraço, muito obrigado por ter ficado aqui até o final, espero que você tenha gostado. Se gostou, compartilhe coisas boas, nós temos que compartilhar, né? Um forte abraço para você, Deus te abençoe e até a próxima.